Henker que vive duas vezes. Capítulo 318. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 1206. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 6/12 avos. Yeon-woo sorriu porque a carta era extremamente apropriada para Kang. Ele não havia aparecido nenhuma vez quando Yeon-woo o procurou naquela época, e foi com isso que ele começou sua carta. A carta era longa e a primeira sessão perguntava principalmente como Yeon-woo estava. As informações sobre o que Kang passou estavam próximas do fim. Na verdade, depois daquele dia, tive que passar meus dias ocupado. Fiz um acordo com o exército do diabo. O rosto de Yeon-woo ficou rígido, os olhos brilhando. Um acordo com o exército do diabo. Não era algo para ser considerado levianamente. Victoria disse que as pessoas que o seguiam e Kang tinham ido embora quando ela acordou. Não houve detalhes sobre que tipo de acordo Kang havia feito com eles. Tudo o que ele disse foi que não havia nada com que se preocupar e que estava bem. De qualquer forma, saí pela primeira vez em muito tempo para encontrar meu maldito pai e ouvi dizer que você está perguntando por mim. Então escrevi esta carta. Mas então, também ouvi dizer que você faz negócios aqui também? Droga, estou fazendo isso por meio de conexões. Mas você é realmente incrível. Certo? Yeon-woo ergueu o olhar para a Tran. Ele não disse nada, mas a Tran balançou a cabeça como se soubesse o que iria perguntar. Você já sabe que somos extremamente reservados em relação às informações de nossos clientes. Porém, dependendo da pessoa, algumas restrições são ignoradas. Sir Kang é de patente real e foi bom dizer a ele que você tinha um contrato conosco, enquanto dele é segredo. Na verdade, nem sabemos muito bem. A menos que Kang fosse estúpido, ele teria feito um acordo direto com By the Table, já que estava tentando ficar fora da rede. Você provavelmente tem muitas perguntas, mas é isso. É como você estava escondendo muito de mim no começo. Por favor, entenda assim. Mas estou bem, então não se preocupe e entregue minhas saudações à Victoria. Eu irei depois que terminar as coisas aqui, ok? Fique bem até então. A carta de Kang terminou assim. Onde ele estava e o que estava fazendo? Que acordo ele fez com o exército do diabo? Por que ele não conseguiu encontrar nada sobre Doyle? E o que aconteceu entre os dois? Yeon-woo suspirou ao fechar a carta. Ele não sabia se Kang realmente estava bem ou se apenas agia como se estivesse quando na verdade estava se metendo em mais problemas. Mas é um alívio que ele possa escrever para mim. E ele aprendeu outra coisa. Então Kang era filho do Leão de Ferro. O clã mercenário que Yeon-woo viu de passagem durante a batalha com Valpardisnachit, o clã Leão de Ferro. Ele não sabia que o mestre deles era o pai de Kang. Não era necessariamente um segredo. Mas Yeon-woo não tinha investigado o passado de Kang, então ele não sabia. Se algo acontecer, posso procurá-lo através do Iron Lion. Ele esperava que, onde quer que Kang estivesse, ele estivesse bem. E ele ficou preocupado sobre onde Doyle estava e como ele estava. Ah, Aki, salve-me, por favor, por favor. Centauros, sempre quis comê-los uma vez. Ouvi dizer que seus fígados são tão bons. Me pergunto qual é o gosto. Seres meio humanos, meio cavalos. Centauros eram nativos do 32º andar. No entanto, não eram muitos e não eram sociáveis. Por isso foi difícil conhecê-los. Porém, por sua força incomparável, sempre que apareciam, sempre recebiam os holofotes. Nathan também foi um desses seres. Quando ele era adolescente, ele saiu porque não gostava da pequena sociedade de sua espécie e conseguiu entrar nos 81 Olhos do Dragão Vermelho. Quase não havia ninguém na torre que não conhecesse o apelido de Arqueiro de Olhos Vermelhos. Quando voltou para sua terra natal, sentiu-se bem consigo mesmo por causa dos olhares de seus velhos amigos. No entanto, sua mãe não era como eles. Ela continuou dizendo a ele para parar e se libertar. Ele estaria em perigo se fosse mais longe. Os centauros não pertenciam ao campo de batalha escuro, mas a um campo amplo e aberto. Nathan apenas gritou com a mãe, dizendo que ela não sabia de nada. Ele não gostava de ouvi-la reclamar. Ele estava progredindo bem. Ele teve sucesso, então por que sua mãe estava tão preocupada? Foi estressante e ele odiou. No entanto, no momento em que estava às portas da morte, tudo o que Nathan conseguia lembrar eram os olhos preocupados de sua mãe. O que ela disse sobre ele retornar à sua terra natal ecoou em seus ouvidos. O sorridente imperador da gula parecia um demônio para ele. Mãe, me desculpe. Puck. A mão do imperador Gula cravou-se na parte inferior esquerda de seu corpo. Ele não resistiu. A aura predatória do imperador Gula o fez perder toda a vontade de lutar. O imperador da gula enfiou a cabeça no corte. Ele podia ver o fígado fresco batendo. As veias grossas atrapalharam, mas ele as cortou com os caninos e engoliu tudo. Mesmo isso era uma iguaria para o imperador Gula. A imagem dele comendo algo vivo pode ter parecido nojenta. Mas os dois duques protegeram seu lado sem qualquer expressão no rosto. Os dois duques, Duque Tuan Tien e Duque Mowgli, não tiraram os olhos quando Nathan morreu. Bloodland sofreu enormes perdas quando o Duque Ardbad e o Duque Robera morreram nas mãos da Rainha do Verão. Eles entraram em uma guerra oficial com o Dragão Branco, e a primeira coisa que o Imperador Gula e os dois duques fizeram foi caçar os antigos 81 Olhos. Agora que Nathan, o velho braço esquerdo da Rainha do Verão, havia morrido,
Os danos para ambos os lados eram aproximadamente iguais. Claro, ele não planejava terminar coisas assim. Se o fizesse, ele não teria começado a guerra em primeiro lugar. O Imperador da Gula iria trabalhar com o Dragão Negro para derrubar o Dragão Branco. Só havia uma coisa que ele queria. Comendo o coração da Rainha da Primavera. O desejo do Imperador Gula de experimentar carne de dragão algum dia não mudou. Além disso, ele ainda tinha um pequeno desejo de tentar a tribo de um chifre, mesmo depois que o rei Marcial o espancou assim no passado. Mas se ele comesse o coração da Rainha da Primavera, ele seria capaz de se aliviar de ambos. Onde mais haveria uma presa divertida como essa? Triturar, triturar. 1. O Imperador Gula levantou lentamente a cabeça depois de terminar de comer. Seu rosto e roupas estavam cobertos de sangue. Ele enxugou o rosto com o lenço que o Duque Tuan Tien lhe deu e sorriu. Foi um sorriso de satisfação depois de saborear uma boa refeição. A energia vermelha se reuniu ao redor de seus olhos e desapareceu. Predação e digestão. Essas habilidades do Imperador Gula acumularam o poder mágico e as bênçãos que ele comeu em seu corpo. Junto com a espada vampírica de Bathory, estava entre as melhores habilidades de drenagem de energia. Normalmente, os centauros não têm gosto bom porque ficam com muita gordura depois de ficarem confinados nas fazendas. Mas este era bastante musculoso e tinha um gosto bom. Isso é um alívio, senhor. Mas não será tão bom quanto carne de dragão. Quero comer bife feito de carne de dragão. E quão emocionante seria o vinho feito de sangue de dragão. Devo comê-lo algum dia. Quanto mais comia essas iguarias, maior se tornava sua obsessão pela carne de dragão. Parece que não está muito longe. O Duque Tuan Tien entregou-lhe outro lenço. Ah, há boas notícias? Black Dragon disse que planeja atacar principalmente o White Dragon. O dragão verde também irá atacá-los e eles querem que nós ajudemos. Outro ataque direto, hein? Bem, isso é divertido à sua maneira. A luta dos 3 clãs após a queda do dragão vermelho ainda estava em andamento. Clãs como Bloodland e Elohim queriam interferir assim que uma oportunidade aparecesse. A razão pela qual novos clãs emergentes puderam surgir foi que os grandes clãs estavam focados uns nos outros. Havia grandes batalhas todos os dias e era confuso diferenciar entre aliado e inimigo. No entanto, neste momento, o Imperador Gula não planejava traí-los. Sua vingança por seu subordinado e seu desejo por carne de dragão se transformaram em obsessão. Se ele visse uma chance, ele precisava aproveitá-la. Bom, Tuan Tien, você se concentra na próxima luta. Será um verdadeiro buffet, entendido? Sim, senhor. O Duque Tuan Tien, o segundo em comando da Terra do Sangue, saiu pensando nas ordens que teria de dar. O Duque Mowgli tomou seu lugar quando partiu. Vossa Majestade, a notícia que você esperava acaba de chegar. Notícias? Nosso amigo próximo, o acumulador, que se desculpou dizendo que estava muito ocupado, finalmente enviou uma mensagem dizendo que deseja ver Vossa Majestade. O que? Por que você está me dizendo isso agora? O rosto do Imperador Gula ficou vermelho. Ele explodiu de seu assento. O que você está fazendo? Você deveria estar se preparando para retornar ao castelo agora. Um visitante importante está chegando. Então precisamos nos preparar como tal. Uma festa. Prepare um banquete. Depois que Yong-Woo disse a Bloodland que queria visitar a Tran, ele visitou a tribo de um chifre. Estarei esperando aqui, já que pessoas de fora não são permitidas. Depois de mandar Yong-Woo embora, Kreltz montou uma barreira de luz e começou a descansar. Ele não tinha descansado desde que deixou o Tártaro. Yong-Woo foi imediatamente para Bran. Eu ainda tenho um pouco de sangue de dragão? Sim. Bran olhou para Yong-Woo com uma cara espantada. Se você está falando sobre os Summer Queens, obviamente usei tudo. Por que sobraria algum? Havia muitos usos para Dragon Blood. Tesouros com tanto poder mágico não eram comuns. Não foi usado apenas para purificar Vigirde, mas também para construir o espaço exterior e diversos itens mágicos. Bran não planejou usá-lo muito, pois era um tesouro precioso. Você disse para usá-lo sem hesitação, que não deve sobrar nada quando você investe nas coisas. É claro que ele ficaria surpreso se Yong-Woo viesse perguntar sobre isso de repente. Bran sentiu como se estivesse sendo questionado e se sentiu um pouco desagradável. Mas Yong-Woo parecia satisfeito. Então isso significa que ainda resta um pouco. Apenas uma quantia extremamente pequena. Isso é bom. Se você tiver onde usar, pode me dar uma versão diluída. Ou pode até ser o que sobrou depois de usá-lo. Bran percebeu que Yong-Woo estava planejando algo novamente. O interesse encheu seu rosto. Onde você está planejando usá-lo? Para dar ao Imperador Gula. O que? O rosto de Bran se enrugou ligeiramente. O Imperador Gula era alguém que estava atrás de Sesha. Mas Yong-Woo queria dar o que a ele? Antes que ocorresse um mal-entendido, Yong-Woo explicou calmamente sua ideia e Bran pareceu surpreso. Então, ele sorriu. Então você vai dar o sangue que sobrou e receber em troca o licor de Jamshid? Sim, está certo. Você sabe o que é o licor de Jamshid? Entre os fanáticos, vendeu ainda mais caro que o Dragon Blood. O licor de Jamshid não era simplesmente vinho. Tinha o poder mágico de um velho rei. Seu valor como elixir era excelente. Mas não é nenhuma quantia significativa, e você só quer dar as sobras para ele. O valor de um item é subjetivo para quem o compra.
Eu suponho. Bran estalou a língua depois de pensar na obsessão do imperador da gula por sangue de dragão e carne de dragão. Então espere aqui um momento. Bran levantou-se e saiu para seu laboratório. Quando voltou algum tempo depois, trouxe um frasco bem fechado. Yon-Woo pegou e olhou para dentro. Sangue vermelho brilhava dentro dele. Eu diluí e misturei com um monte de outras coisas. Eu fiz com que tivesse exatamente gosto de sangue para que aquele idiota gostasse. O imperador Gula provavelmente ainda iria gostar. E esta é carne de dragão. Tenho guardado para o caso de uma emergência, então leve o quanto quiser. Bran colocou uma bolsa grande sobre a mesa. Yon-Woo aceitou gentilmente. Obrigado. Eles eram todos seus de qualquer maneira. Também. Os olhos de Bran brilharam. Você acha que é verdade que eles podem encontrar a alma de Jeong-Woo? Eu não tenho certeza, mas parece que definitivamente está sendo realizado em algum lugar que não está no além. Então, você tem que criar Qini o mais rápido possível. É isso? Sim. Bran acenou com a cabeça pesadamente. Hades, aquele cara não saía do Olimpo com tanta frequência, então eu também não o via muito. Mas ele era muito orgulhoso e tinha responsabilidade por seu trabalho. Provavelmente é por isso que ele ainda está no Tártaro. Então, ele estreitou os olhos. Mas é um pouco estranho. Ele poderia ter pedido ajuda a todo o Olimpo. Mas por quê? Embora Hades tivesse um forte senso de responsabilidade, ele não deixava as coisas chegarem tão longe. Algo o impedia de pedir ajuda? Era algo em que Yon-Woo já havia pensado antes. Então ele concordou com a cabeça. Onde eu morava, havia um ditado que dizia: 100 pessoas, 100 cores. Isso significa que todas as pessoas têm sua cor individual ou um problema acontecendo em suas vidas. Não há necessidade de interferir no que os deuses estão fazendo. Em vez disso, vou me concentrar na criação de Qini. Eu costumava viver sob o domínio do princípio da causalidade uma vez. Você não precisa me dar um sermão. Yon-Woo e Bran conversaram mais um pouco. Então, Yon-Woo olhou para outra sala. Ele podia ver Ananta sentada em uma cadeira de balanço lá dentro. Seus olhos ainda estavam vazios. Posso falar com Ananta por um momento? Ficarei grato se você fizer isso. Ananta não ficará entediado então. Ele entrou na sala em que Ananta estava. Havia um lindo cobertor com estampa de urso em seus joelhos. Era um que Sesha usava com frequência. Parecia que ela o trouxe pensando que sua mãe sentiria frio. Yon-Woo sorriu e se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Ananta. Então. Claque. Ele tirou a máscara e olhou nos olhos de Ananta com a mesma cara de Jeong-Woo. Ananta.